salvação. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Em Atos dos Apóstolos, que significa a ação do Espírito Santo na igreja. Então, o escritor que escreveu o livro de Atos, ele registrou os atos do Espírito Santo que foram realizados no tempo da igreja primitiva. E a Escritura nos mostra que depois da ordem que Jesus deu no Monte da Galileia, aonde ele chama os seus 11 discípulos, no capítulo 28 de Mateus, no versículo 16, e diz para eles, para que eles fossem a todas as nações, batizando todos os que crescem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos encontrar o registro nos Atos dos Apóstolos, na Bíblia Sagrada, no capítulo 2, e no versículo de número 37 em diante, aonde a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos em Jerusalém, aonde havia uma festa anual, a festa chamada do dia de Pentecostes, festa da colheita, aonde a Escritura diz que havia varões religiosos de todas as nações que havia debaixo do céu, em Atos capítulo 2, versículo 5, aonde diz a Bíblia Sagrada que havia 120 no cenáculo, esperando a promessa que a descida do Espírito Santo desceu naquele dia, a qual havia uma grande festa em Jerusalém. Muitos achavam que os discípulos estavam embriagados, por eles estarem cheios do Espírito Santo, e porque era um dia de festa, como os dias carnavalescos que nós temos aqui no Brasil. Mas a Bíblia diz que no versículo de número 30, no capítulo 2, no versículo 14, Pedro, se pondo-se em pé com os 11, cheio do Espírito Santo, começou a dar um grande discurso. Em apenas aproximadamente 30 minutos, de 15 a 30 minutos, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre aqueles que ouviram a palavra. E no capítulo número 30, capítulo 2, versículo 37, registra-se as primeiras conversões, ou quer dizer, os primeiros convertidos. Aleluia. Quando a Escritura diz, e ouvindo eles isto, no versículo 37 de Atos 2, compungiram seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E Pedro vem e diz a eles, no versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aleluia. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Deus bendito. E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Amém. De sorte que naquele dia a Bíblia diz que agregaram-se quase 3.000 almas batizadas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Mas não fica só aqui. Será que é só aqui que tem batismo usando o nome do Senhor Jesus Cristo? Não. Você pode virar as páginas da Bíblia. Você vai encontrar o evangelista Filipe em Atos capítulo de número 8 e versículo de número 12, quando o evangelho também chegou em Samaria. A Bíblia Sagrada diz que quando Filipe estava pregando o evangelho na cidade de Samaria, havia grande alegria, as pessoas iam se convertendo, os enfermos eram curados, os endemoniados eram libertos. E a Bíblia diz, em Atos capítulo 8, versículo 12, mas como cresce em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Mais uma vez nós encontramos um evangelista batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. Em Jerusalém nós vemos Pedro e os demais apóstolos, os pastores da igreja primitiva. Em Atos 8, o evangelista. Mas mais na frente nós vamos ver, eu quero falar desse último texto, aonde em Atos 19,
Paulo encontra 12 discípulos de João Batista. Muita gente diz que Paulo é homem de Deus, mas fazer igual Paulo fazia, são poucos que querem fazer. E a Escritura diz em Atos 19, no versículo 1, quando Paulo passa por todas as regiões superiores e chega a Éfeso, e encontra ali alguns discípulos de João Batista, e ele pergunta: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Paulo perguntou: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Paulo disse: certamente, João vos batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce do que após havia de visto é em Jesus Cristo. E no versículo 5 diz: e os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amados, não há outro batismo na Bíblia Sagrada. Amém. Não há outra fórmula. Aleluia. De se emergir a pessoa nas águas. Um dia eu também já fui batizado no catolicismo. Quando minha mãe me levou lá, eu fui batizado nos títulos pagãos, usando a palavra Pai, Filho e Espírito Santo. Mas realmente eu não era batizado também, por duas coisas. Primeiro, não se batiza criança, porque a criança não tem pecado, porque batismo é para quem crê e quem se arrepende dos seus pecados. Aleluia! Para ser uma nova criatura, tem que descer as águas, porque Jesus falou que aquele que não nascer de novo, da água do Espírito, não entrará no reino de Deus. João capítulo 3, a Escritura diz. Então hoje é o dia do nascimento dessas três almas que estão aqui. É o nosso irmão Anderson, o nosso irmão Simon e a nossa irmã Damares. Aleluia. Eles creram no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus falou: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. É o que a Bíblia diz. Há os conceitos humanos, mas há a certeza da palavra de Deus, da qual a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Amém. Então, a palavra de Deus ela é verdadeira. Amém, irmão? Amém. Então, nesta manhã gloriosa, eu quero deixar um recado para você que depois vai estar vendo esse